Existe uma diferença entre sentir emoções e viver emocionalmente desorganizado? E será que empreender exige escolher entre sucesso profissional e saúde mental? Dissequelada. Dissequelada! Que tema potente Potente. e que tem feito parte das nossas reflexões agora com muito mais presença, intensidade, né? Nos colocando e nos tirando de lugares de ambiguidade, definição, né? Esse pensamento sobre essa associação entre, né, o empreendedorismo feminino e a saúde mental. A gente tem falado muito sobre isso, como é que a gente pode se movimentar para além de um universo que nos coloca nas polaridades, entre empreender, né, entre encontrar um sentido, um propósito e um sucesso, né, profissional, e ao mesmo tempo a percepção de que isso nos rouba de espaços e de momentos muito valiosos, né, com nossos filhos, com nossos amigos, com as nossas redes de afeto. E sair desse lugar, muitas vezes, de culpa, né? Eu me sinto culpada por estar crescendo profissionalmente, ou então eu vou culpar o outro que me encarcera nesse lugar de me roubar, né, desse espaço. Será que é possível a gente olhar o empreendedorismo feminino para além disso? Que outras formas? Como é que a gente pode... E sim, tem muitos desafios, mas como é que a gente sai do lugar de transformar todo desafio em drama, em dor, em adoecimento psicoemocional e pode, de fato, construir uma trajetória, né, profissional alinhada. Olha, tá começando no jargão, tá vendo? Daqui a pouco vai estar falando time, call, briefing. Mas eu já tô falando briefing, tá? Tô super de boa. Mas, de fato, conseguir ter uma trajetória profissional que nos coloca no lugar de conforto e que a gente vá, na medida do possível, né? Me vem muito a cena de equilibrar vários pratinhos, mas ir encontrando satisfação plena, né, em cada um desses papéis e funções sociais. Isso. E empreender no sentido não só de pensar no empreendimento empresarial, mas o empreendimento de si. Sim. Empreender no que eu quero, no que eu gosto, na minha família, na minha casa, no que faz sentido para mim. E a gente parte muito desse desconforto, né? Eu acho que a maturidade traz muito isso, tem trazido muito isso, essas reflexões, de que não necessariamente a gente precisa viver nos polos, como você falou, né? E como é que a gente consegue andar um pouquinho entre, né? Nem porque eu sou uma mulher que empreende, eu sou uma mãe omissa. Nem porque eu sou uma mulher que estuda, eu sou uma esposa, não sei o quê. Eu posso escolher não ser mãe, eu posso escolher não casar e tá tudo bem. Então, tem muito a ver com o que, para mim, faz sentido, né? Sim. Então, assim, acolher isso, validar isso e arcar com o peso que essas escolhas têm, porque tudo são escolhas, né? Sim. E para conversar com a gente sobre essa temática muito relevante, que vem nos chacoalhando mesmo, tirando a gente de tempo, né? É temática que até para terapia eu tenho levado, do tanto que eu acho que é relevante a gente conversar sobre isso, se apropriar e assim, dividir com as pessoas, né? Algumas vezes eu fiquei me perguntando, será que isso é agressivo falar sobre isso? Será que eu estou incitando as pessoas a uma perfeição? Não, mas me veio muito uma frase, não é sobre ser nem o incrível Hulk e nem o Charlie Brown. Como é que a gente pode estar no meio do caminho? Eu não preciso ser a Mulher Maravilha, eu não preciso ser ó vida ou azar. Como é que dá para o negócio rolar aqui, né? E se eu precisar parar e pausar, tá tudo bem. E se eu precisar dar o gás, não, hoje poxa, essa noite eu não vou conseguir dormir porque eu tenho que trabalhar, tá tudo bem também. Qual o sentido? Então tem que fazer sentido, né? Para que não fique naquela coisa cansativa, pesarosa, arrastando corrente, porque
isso é muito chato. Sim. Vocês têm falado muito sobre isso, né? E sair desse lugar performático de que eu tenho que ser bom em tudo, Claro. toda hora, toda vida. Que também é cansativo. É da outra ordem do cansaço, né? Uhum. E para falar sobre isso, a gente vai trazer a Letícia Araújo. A Letícia é empresária, é especialista em gestão de projetos, inovação, transformação digital. A Letícia também é fundadora da Atacus Soluções e cofundadora da Aptus e do Empório Mercadinho. Ela atua conectando pessoas e tecnologia. Além do universo corporativo, é apaixonada, das nossas, por música, arte, atividade física e pelas conversas que surgem nos bastidores da vida real. E a Letícia é tudo isso mesmo, viu, gente? Ela transita nesse universo muito bem. E eu vou deixar a Letícia falar um pouquinho agora para vocês. Falar um pouquinho sobre quem ela é, essa trajetória dela do empreendedorismo, né? Como surgiu na vida, os aprendizados, percursos, as dificuldades ao longo do caminho. Letícia, conversa um pouquinho com a gente sobre essa construção. Tô aqui emocionada. Eu não sou tudo isso, não. É muito mais. Hoje eu sou Letícia, sou mineira, 50 anos. Do lugar mais lindo do universo. Ela Escolhi o Ceará como minha terra, né? E na introdução que vocês fizeram, eu me vi em vários momentos. E começo a dizer que eu não sou a mulher que equilibra todos os pratos ao mesmo tempo. Graças a Deus. Né? Muitas vezes a gente tem que escolher qual prato vai equilibrar e qual você vai deixar quebrar. Exato. Né? Eu sou uma mulher que veio de uma família masculina, tenho 4 irmãos. Então, desde cedo, eu aprendi que eu precisava dar a minha voz e mostrar a minha personalidade para não ser engolida, né? Coincidentemente, escolhi carreiras do universo mais masculino. Então, eu tenho formação de 2º grau em edificações, que é uma pré-engenharia, depois a computação. Então, eu sempre vivi muito nesse universo masculino. E ao longo da vida, né, deixei cair várias vezes o prato. Quando vocês falam assim, as escolhas que a gente precisa fazer, né? Deixei Minas em 2002, casada pra cá. Com 4 anos eu me separei e eu acredito que foi a minha primeira queda, né? Uma separação que veio muito porque eu não soube equilibrar os pratos. Então eu me dediquei muito à vida profissional e esqueci da casa, e foi por opção. Arquei com isso e tinha 2 opções, que aí eu vejo essa questão do drama, né? Sim. A opção 1 era eu voltar para Minas, ser acolhida, sofrer meu drama, arrastar corda, deixar que todos os meus irmãos cuidassem de mim, todo meu pai, minha mãe, ou ficar aqui e reconstruir minha vida. E aí eu optei pela segunda, né? Tava aqui numa cidade tão linda, terra do sol 365 dias no ano praticamente. E essa eu acredito que foi a minha primeira adaptação. Eu costumo dizer que a minha vida é feita de adaptações e transformações. E trabalhei numa empresa que era masculina em 85%. Eu fui a única mulher a ocupar um cargo de gestão nessa empresa. Ia bem, tocando a equipe bem, liderando bem. Achei interessante, Leila, quando você falou entre os polos, né? Porque eu acho que na minha liderança eu sempre me impus, mas sempre de uma forma muito tranquila, muito acolhedora, muito empática. Eu acho que isso fez o diferencial. Mas isso não impediu de que ao longo dessa jornada eu sofresse alguns assédios profissionais e que novamente eu me vi na situação de ou eu vou passar por isso calada, engolir e cada vez mais me sentir menos, ou eu vou arrancar minha corrente e vou sair. E foi assim que eu decidi empreender, né? Não foi uma escolha, hoje eu quero empreender num mundo maravilhoso. Não, foi por uma dor, né? Então acho que foi a minha segunda transformação. Então eu decidi sair da empresa e abrir meu próprio negócio, que foi a Atacus, que foi a primeira empresa que eu criei, que é uma empresa de gestão. Mais uma vez, cercada de homens, tendo que me impor, tem um sócio, né? E era basicamente feita por homens.
O diferencial realmente é sempre equilibrar entre o emocional e o profissional, não deixar também que esse meu emocional ele vire um drama. Sim. Né? Porque eu acho que nessa minha profissão eu tenho que ser muito racional. E ao longo dos anos a Ataco passou por tantas fases, né? Passou por uma pandemia onde muita gente fechou empresa, a gente persistiu e agora a gente está passando por uma nova reestruturação, onde a gente criou a Aptos, que é uma outra empresa voltada mais para gestão, por uma mudança de mercado. E o Empório Mercadinho é uma empresa que eu tenho junto com meu marido, que a gente criou focado em trazer produtos mineiros aqui para o Ceará, que eu sentia muita falta. Ao longo do mercadinho, que ele surgiu em 2019, perto da pandemia também, e também passou por um processo onde a gente notou que ele precisava ser reestruturado, né? A gente tinha muito produto perecível, num ano que a gente não tinha tanto para investir, e a gente decidiu também mudar o foco dele e aí focar em restaurantes e vender torresmo, né? Então esse é o resumo aí da minha vida profissional. Acho que é isso, né? A gente respira fundo, né? É muito inspirador ver você com essa serenidade que não é alcançada assim facilmente, né? Você falou aí que você partiu de uma dor para poder entender o seu lugar, né? E eu não vou entrar aqui na questão feminista, de gênero e tal, embora a gente saiba que existe, mas eu não vou entrar na questão assim, porque eu sou mulher. Mas eu vou para além disso. Porque você compreendeu que para você ser uma mulher emocionalmente forte, não necessariamente você precisava ser ou fria, como você mesma colocou, né? Você conseguia ter essa humanidade dentro dos lugares que você passou, e nem ao mesmo tempo desorganizada, desequilibrada, dramática, ou que leva a situações com um peso maior que elas têm, né? Então eu acho muito fantástico e venho refletindo muito sobre isso, né? Penso que para algumas pessoas isso é mais acessado de uma maneira mais fácil, talvez porque você acessou na sua infância, já veio desde criança, né, tendo esse lugar de poxa, eu tenho que ser raçuda aqui, só tem homem, senão se eu não falar, eu vou ficar esquecida, né? E algumas pessoas acessam com mais dificuldade, mas o que eu acho interessante, que a gente vem conversando, é que em algum momento essa ficha cair, porque a gente acredita muito assim que a vida fica muito pesada quando a gente coloca na conta do outro algo que a gente não fez, né? Eu não fiz determinado trabalho porque a maternidade não deixou. Ou, eu não fui mãe, eu não consegui ser mãe porque o trabalho tirou isso de mim, né? E, na verdade, a conta é muito solitária, né? Quando você se depara com essas questões, é algo muito seu com você mesmo, né? Você não tem como atribuir isso para ninguém. Você pode passar até um tempo na sua vida, mas chega um momento que você diz, opa, peraí, não tem nada a ver com ninguém, o processo é meu, né? E aí, para a gente ir entrando nesse contexto social, mais voltado para como é que a gente perpassa esse lugar com a gente e como a gente transita no mundo, né, com essas questões. Eu penso, Letícia, e a gente conversa muito sobre isso, da importância da gente ter alguns pilares para compreender isso, né? Primeiro, o autoconhecimento, eu acho assim o principal, né? Quando a gente começa a entender sobre as nossas limitações, as nossas potências, né? As fragilidades, a respeitar o nosso tempo, né? A aprender a dizer não, que é tão difícil, né? Sobretudo para a mulher, é difícil dizer não, né? Por onde eu quero transitar, por onde eu não quero transitar, eu acredito que quando a gente consegue partir desse lugar, fica um pouco mais fácil da gente entender, né? Como é que eu transito por esses lugares e não fico nos polos, né? Como é que eu consigo sair da minha função? Porque a gente exerce vários papéis e está tudo bem, né? Da minha função de pessoa que empreende, de uma pessoa que tem uma profissão, que estudou para isso, que lutou para isso, a gente sabe que não é fácil.
e de uma pessoa que exerce a maternidade, que exerce o casamento, né? Que tá ali com a parceria, que tem amigos e que tem vida, enfim. E nós somos plurais, né? Então, eu penso que falar sobre a necessidade do autoconhecimento, né, do cuidado com a saúde mental, eu penso que é algo que fortalece muito essa empresária, essa mulher né, com essa força dentro da sociedade, né? E eu vejo que você realmente é essa mulher que reverbera isso, né, nesse contexto. A gente tem muito essa postura e eu acho que, assim, quando a gente leva para a questão dos polos, que infelizmente existe, e aí a gente está aqui lutando para que isso acabe, a gente fica muito no polo meio masculino. Não sei se você nota, né? A coisa assim, eu não gosto de conversa de mulherzinha. Quando os maridos se juntam ali, a gente meio que fica todo mundo conversando. Não fica assim, as mulheres conversando de coisinhas de mulher, né? Também. E assim como a Gracie, então, penso que é importante a gente pensar que a gente não precisa transitar nesses lugares e que também não tem problema se eu quiser ser mulherzinha, né? E tá tudo bem, e tá tudo ótimo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das estratégias que você utiliza para conseguir passar por essa sua maturidade, né? Por essa sua ter essa serenidade que você... Eu sei que não é toda hora, porque tem horas que a gente acorda querendo, né, perder. A gente quase perde o réu primário. A Nazaré Tedesco, que habita em mim, que habita em você. Tem horas que ela quer sair e eu já sinto que a tesoura quer entrar em ação, né? Empurrar as pessoas da escada, tocar fogo, enfim. Mas a gente segura a nossa onda. E eu queria saber o que é que você faz para segurar a sua onda. Bom, Leila, você foi assertiva demais quando falou de autoconhecimento, né? Eu acho que esse foi o primeiro passo, né? Como eu falei, o primeiro tombo, né, que foi a separação, a primeira condição para que eu ficasse foi iniciar uma terapia, até para me conhecer, né? Era o marido foi meu primeiro namorado, então eu não sabia o que era a minha vida sem ele. Isso foi importantíssimo. Então a terapia que eu faço regularmente, eu não parei de fazer, parei uma época, recebi alta, fiz de novo, recebi mais uma alta e agora eu estou na minha terceira fase de terapia. Quer receber alta de novo? Eu acho que as altas, elas vêm por si. Eu gosto muito de tratar a terapia como ciclos. Então, é um determinado ciclo e um problema específico, uma situação específica. Sim. Aí eu recebo alta. E vou evoluindo naquela questão. Depois surge outra. Volto para a terapia. Eu acho que se todo mundo pensasse dessa forma, ia ser perfeito. Né? Então, a terapia é o primeiro ponto. Inclusive, para não ficar perturbando a vida dos outros, né? Que ali é a gente com a gente mesma. Um segundo ponto, né, quando a gente está falando de autoconhecimento também, é o saber dizer não. Então, para mim, nunca foi uma dificuldade dizer não para o outro. É difícil dizer não para mim. Eu sou um pouco diferente, né? Então, esses limites, de você colocar limite, ele é muito importante, o dizer não. E eu digo não com uma facilidade absurda, porque eu não vou além daquilo que eu aguento ir, eu quero ir, eu posso ir. Então, esse é um outro ponto, o saber dizer não e saber as suas escolhas, né? E arcar com elas. Acredito que o terceiro é a atividade física. Né? Não estou nem numerando, não é prioridade, mas a atividade física, ela é essencial. Então, o acordar cedo, o fazer uma caminhada na beira-mar, ir para academia, e eu gosto muito de variar. Então, cada tempo da sua vida é uma atividade física. Houve uma época que a minha era o squash. Por que era squash? Para eu não socar a cara do outro, eu socava a bolinha na parede. Gente, que então, até isso aí vai evoluindo, né? Hoje em dia eu tô zen. Então, hoje em dia eu gosto de um hot yoga. Eu gosto da musculação para fortalecer os músculos, né? Nas mulheres 50 mais. A gente não tem escolha, né? Não tem esse negócio. Isso aí já não é uma escolha, né?
Vai sem querer, mas Vai sem querer. A leitura, para mim, é uma outra... Porque a leitura, eu a vejo muito como uma forma de terapia também. Então, quando eu tô lendo, é uma forma de eu conversar com pessoas que talvez eu não tivesse oportunidade. Eu encaro o livro muito como essa segunda terapia. Música. Música muda meu humor, gente. Então, se eu tô precisando ir para uma reunião que eu preciso de concentrar, é uma música mais calma. Se eu preciso ser uma reunião, eu preciso ser mais altiva, é um rock and roll. Então, eu uso a música também como autoconhecimento, né? O silêncio. Também eu acho que hoje em dia a gente tá muito carente do silêncio. São tantos ruídos, né? É ruído o tempo todo, é rede social o tempo todo, é Instagram, é TikTok, é LinkedIn. Então isso pra mim, assim, eu preciso do meu momento de silêncio. Inclusive no meu casamento, né? Eu amo quando o Humberto, meu marido, viaja e passa uma semana fora. Pra mim é excelente. Ele vai assistir, né? Vai, mas ele sabe, porque a minha enteada também sabe. Ela fala, tia Lê, seus momentos de silêncio são essenciais. São essenciais. Então, acho que basicamente são esses pilares que eu uso para reequilibrar. Eu estava observando desde a sua primeira fala, quando você vem falando da sua trajetória e os percalços, né, que aconteceram ao longo dela, como em nenhum momento você silencia ou não enxerga as dores que foram presentes, né? Você traz isso com muita propriedade de um lugar que é diferente. Você situa no sentido de me exigiu, muitas vezes, para além do que eu poderia ou eu estava, né, preparada para tal, mas eu não parei ali. Eu fui lançando mão dessas estratégias que penso eu que você foi, né? Esse repertório você foi construindo ao longo do tempo, você não chegou de uma hora para outra e pronto, agora é leitura, atividade física, terapia. Não foi assim, né? Como você tem esse olhar da vida, né? Em períodos, em ciclos, né? Que alguns são mais perenes e outros são temporários. E eu acho que isso dá um outro ângulo, né? Para quando a gente olha para as nossas dores. Porque muitas vezes a gente vai só passando por cima e, para além, utilizamos estratégias que não são nossas, que o outro oferece e que não se encaixam naquilo que a gente precisa naquele momento. A imagem de você ter equilibrar, eu gosto de trabalhar muito com metáforas imagéticas e sempre as pacientes me trazem sempre isso. Como eu me sinto exausta de precisar equilibrar esses pratos e não deixar derrubar. E quando você diz, eu precisei derrubar alguns pratos, como isso é libertador e é potente. Porque sim, às vezes a gente vai precisar pegar o prato que está equilibrado, que a gente acha que está equilibrado, e quebrar, né? Pra gente, às vezes não vai ter a escolha, mas assim, não é nesse prato que eu quero estar girando mais, eu quero girar por um outro lugar. E uma outra reflexão é ainda da gente olhar para essa dualidade do racional e do emocional, né? E o emocional sempre nos coloca para esse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, e ter a percepção de que, pelo contrário, quando a gente está emocionalmente organizada e estruturada, isso talvez seja muito mais potente ou tão potente quanto o nosso olhar de racionalidade para o que acontece na nossa vida. Então, ter essa percepção que eu preciso estar com isso estruturado para me dar possibilidades, né, de olhar para as minhas demandas e olhar para as minhas bordas, meus limites, a minha possibilidade, né, a minha facilidade de dizer não, como isso também faz a diferença, né? Muito. O lado emocional não necessariamente precisa colocar a gente nesse lugar do desequilíbrio, né, de ser um peso ou de impossibilitar a gente diante, né, dos nossos desafios pessoais, profissionais, de não conseguir resolver por causa disso. Eu acho que até ele é um ponto importante. Sim. Né? Quando vocês estavam falando sobre ser mulher, racional, eu acho que o grande diferencial de nós, mulheres, é conseguir equilibrar o racional com o emocional muito bem. Sim.
E o emocional, lógico que tem momentos que eu choro, que eu deito, que eu não quero ver ninguém, eu tô com um problema muito sério, eu fico tão exausta, eu quero dormir. Eu deito, durmo, às vezes uma tarde inteira, mas para renovar, voltar renovada, Sim. né? Mas o parar é nunca parar. E quando você fala sobre o falar, as dores, eu tenho por hábito, eu acho que isso vem da minha família mesmo. A gente não esconde dor embaixo do tapete, a dor ela é exposta. Uhum. Ela é exposta, ela é falada exaustivamente. E eu costumo eu ensino muito uma brincadeira para minha enteada. Minha enteada tem 15 anos. Que é a brincadeira do que pior pode acontecer com você. Então, toda vez que eu tenho um problema muito grande, que pior pode acontecer se esse problema se materializar? É isso. Tá, se acontecer isso, qual vai ser meu caminho? Então, acho que essa forma de racionalizar, mas com o sentimento, ela também é muito importante. Sim. Porque quando você coloca, você expõe o problema ou a dor e você passa a tentar imaginar o pior que pode acontecer, você vê que o pior, ainda assim, não é a pior coisa, porque você vai estar vivo. E o acordar para viver todo dia, viver um dia diferente, ele faz, para mim, toda a diferença. Já pode ser psicóloga. Ai, meu Deus. Já vai atrás de se matricular na faculdade de psicologia. Eu acho que tem uma música de um mineiro, que eu não tô sabendo quem é, que fala que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Tava vendo uma reflexão da Rita Lee de, sei lá, década de 80, final da década de 80, que ela disse que ela estava dizendo que sofreu muitas tragédias que nunca aconteceram com ela. Exatamente por não ter conseguido traduzir aquilo que muitas vezes, né, a gente sofre de um lugar que não é real e a devastou. Quando, na verdade, se a gente expõe como você expôs e faz esse processo de pensar assim, e aí, se acontecer isso, aquilo outro, pode não ser isso, como isso nos coloca em outros caminhos, né? Eu passei, Deise, uma crise de pânico há uns 2 anos atrás por uma pré-antecipação do sofrimento que não aconteceu, né? Meu pai estava muito doente e eu comecei a viver a morte do meu pai antes de acontecer qualquer coisa. Aí a psicóloga teve essa fala que você teve. Você está vivendo a morte dele antes de acontecer. Para e pensa. Gente, realmente, eu estou antecipando. O que eu posso fazer agora? Nada. Eu não tenho nada para curar meu pai. Então, eu tenho que viver o melhor que eu posso do lado dele. Resultado, 2 anos depois. Meu pai está ótimo, excelente, curado de tudo. E se eu tivesse vivido aquela dor até agora, eu estaria 2 anos sofrendo. Me vem muito aquela questão assim de resolver problemas sem transformar no espetáculo. Sim. Né? Porque parece que quando a gente transforma aquilo num espetáculo, aquela situação num espetáculo, a gente também tem ganhos secundários. Sim. Eu venho pensando muito nisso, né? É o ganho secundário de que as pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão sentir pena de mim, as pessoas vão ver como eu sou boa, as pessoas vão ver como eu tô cansada. Vão cuidar, né? Mas sabe a criança, quando a gente é criança e a gente diz assim, eu tô com febre, eu não tô bem de saúde, eu tô gripada, e às vezes é até mentira, né? Às vezes a gente nem tá, mas aí vem a mãe, vem o pai, vem o irmão, quer comer tal coisinha? Isso aqui você não pode comer nos outros dias, mas hoje tá doente, não vai pro colégio. Então assim, é como se a gente retrocedesse e ficasse querendo encontrar aquele lugar quentinho, né? Mas que muitas vezes na vida adulta, na vida do vamos lá, o lugar quentinho é maravilhoso, mas a gente também é convocado para essa visão de beleza, eu vou dormir, eu vou descansar porque é importante, né? Eu vou me organizar, mas eu vou resolver, né? Eu vou resolver. Que bom que quando você passou por esse momento, né? E como aqui a gente fala de saúde mental, eu fico muito feliz de você ter trazido, porque hoje em dia a gente vê como é comum as pessoas terem momentos de ansiedade, né? Que passaram por transtorno do pânico, mas que elas viram, poxa, meu corpo está gritando por socorro. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar batendo, dando murro em ponto de faca e seguir, talvez,
tendo crises fortíssimas e entrando numa medicação nada contra, ok, em alguns momentos se precisar, e isso a medicina está aí, né, para a gente utilizar, mas não é sobre isso, é assim, você não ter limite até para sofrer, né? Então, poxa, ok, temos isso. Vamos fazer o quê? O que é que de pior pode acontecer? Eu acho essa sacada muito legal, sabe? Eu não sei se você teve isso, esse preparo na sua casa, você teve uma família que agiu assim, ou você aprendeu com o tempo, não sei, mas eu acho uma sacada muito legal e é isso mesmo, né? Muitas vezes a gente até vê na clínica Gracinha, que é bem mais experiente do que eu, deve ver muito, pessoas que passam anos, eu não acompanho ninguém há anos, né? Eu ainda estou no estágio e tal, mas eu via muito na minha formação anterior, assim, pessoas que ficam ali querendo um cuidado e querendo delegar aquele cuidado para o outro, né? E não é do outro, é seu, né? Porque a gente colhe os frutos de quando a gente chega num lugar bom e, poxa, conquistei isso aqui, mas também quando a gente está lá naquela situação difícil, adoecida, é também muito solitário, né? Então, assim, as dores e as conquistas, elas só a gente sabe como é que a gente sente, né? Eu costumo dizer assim, quando você bota a sua cabecinha no travesseiro à noite, e quando a gente faz terapia, isso é mais forte, porque a gente não consegue se boicotar, a gente até quer, mas não consegue. Você bota a sua cabeça no travesseiro à noite, é você com você. Ou com a sua insônia, ou enfim, né? E é você com você. Pode ter marido, parceria, pai, mãe, filho, mas é da ordem do você com você mesmo. Eu ainda estava pensando para além, trazendo aqui, estou falando essa expressão para além, estou no mundo além esses dias. Mas quando a gente pensa no universo corporativo, que aí traz uma outra narrativa, né? Que é o que você não pode parar. O seu sucesso está completamente atrelado a uma produtividade que às vezes é inacessível, é adoecida. Você vai tendo um perfil comportamental que te coloca nesse lugar de adoecimento e você não consegue fazer essa reflexão. Porque você só é reconhecida naquele espaço se você se encaixar de forma muitas vezes, né, engessada e enrijecida nisso. Eu não paro, eu produzo, eu faço tudo. E quando você traz essa outra perspectiva de como é que você passeia, também coloca a gente para um olhar do possível. Que sim, eu posso estar no mundo corporativo, você tem três empreendimentos importantes, mas mesmo assim, eu consigo ter meus movimentos de silêncio. Num dia que eu estou exaustivamente destruída, eu me permito tirar uma tarde e dizer, pera ainda, essa é minha borda, né? Para não cair e ser contaminado por isso. Eu só sou reconhecido como um bom profissional dentro de um ambiente corporativo se eu seguir aquele padrão de funcionamento. Eu tive muita sorte, Grace. Eu vou dizer assim, lá em Minas ainda, dos primeiros trabalhos que eu tive, o meu chefe, na época, né, teve um determinado momento que ele falou, eu trabalhava com desenvolvimento. Ele falou, Letícia, aqui a gente precisa ser criativo. Então, se você estiver em algum momento bloqueada, sai no meio do expediente e vai para um cinema. Eu achei aquilo ali fantástico. Maravilhoso. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Então aquilo ali eu levei para a vida, né? Para eu ser produtiva, eu não preciso ser centralizadora e estar aqui 12 horas por dia. Eu tinha 20 anos. Para a minha equipe aqui eu trouxe esse mesmo conceito. Então a gente é produtivo porque a gente é bom no que faz. Eu não preciso que você trabalhe 13 horas por dia, eu nem gosto. Não gosto de gente centralizadora, não gosto de gente que acha que produção é trabalhar demais. Maravilha. Eu preciso que você tenha vida. Então a minha equipe batia meta todos os meses. Eu tinha um que era triatleta, fazia Ironman. Então ele chegava, eu preciso chegar todos os dias 9h30, 10 horas. Tudo bem, você vai produzir, você vai entregar, vou.
As sextas-feiras, geralmente, 1, 2 sextas-feiras no mês, eu chamava de SSD, sexta-feira sem volta, SSV. Que a gente saía para almoçar. Eu quero A gente saía para almoçar e aquele tempo era pra gente. Se a gente quisesse, a gente ficava até às 6 da tarde conversando, senão a gente almoçava e ia embora. Geralmente, a gente ficava conversando porque era tão agradável, então a gente transformava um clima. Era produtivo, sim, mas isso não significa que tem que ser exaustivo. O que você tem em contrapartida? A dedicação das pessoas que quando eu precisava trabalhar depois do horário, elas ficavam. Né? Então, isso aí, a gente é equilibrando, tá? Equilibrando esses pratinhos, a gente tem que equilibrar. Eu amei o SSV também. Sexta sem volta. E aí eu pensei, né, que é como empreender sem virar um refém do caos, né? Você empreender e não deixar o caos lhe tomar de vez, lhe tirar daquele lugar, né? E empreender. Bom, Letícia, a gente precisa... A produção fica olhando pra gente dizendo assim, adentrar o quadro final, eu fico louca, porque eu quero ficar conversando, né? E a gente não tem limite. Não tem limite. E aí a gente vai para aquele momento que a gente ama, que é o que a gente pega o podcast e entrega para o convidado. A gente já tinha, né? Eu sempre falo isso, gente, mas eu vou falar de novo. O podcast era todo seu e agora é muito mais. Então é o momento que você vai deixar uma dica cultural, que você vai deixar um livro, um filme, um texto, né? Uma mensagem e vai vender o seu peixe. Vai deixar o seu contato, como é que as pessoas podem te encontrar, podem encontrar a tua empresa. Não fugir do que eu sou, né? Não conseguir trazer só um livro. Série, eu vou falar primeiro da série. Eu quis trazer aqui uma série mais leve, mais divertida, mas que tem a ver com o mundo corporativo, que é The Office. Ai, é maravilhoso. Ai, é muito engraçado. Qual é o meu olhar para essa série? Você não precisa ser perfeito. São pessoas diferentes, trabalhando juntas, se complementam e levam tudo na leveza. Sim. Então eu gosto muito dessa série por isso. Eu tenho esse olhar, né? E livro, eu tentei, gente, trazer um som, mas eu acho que o que resume esse nosso bate-papo, né? Um livro levinho que chama O Diário Estoico, que são 366 reflexões. Sim. E que o livro ele fala exatamente de que você não controla o mundo, você só controla aquilo que acontece com você e, na verdade, é como você reage. Então, todos os dias pela manhã, eu leio uma passagem desse livro. Gosto muito, fica a dica. O outro é Essencialismo. Sim. Né? Que ele fala exatamente para você pegar aquilo que é seu. Se priorize, né? Eu tenho uma passagem, essa é uma tiradinha, né? Que minha sobrinha, minha filhada e minha enteada, disputando, falaram, Tchê, quem você gosta mais? Quem é a pessoa que você gosta mais? Sou eu mesma. Adoro. As duas ficaram tão pasmas, mas é isso, é um pouco... O pedaço de bolo vai para quem? Vai para mim mesma, né? Vamos normalizar isso, gente. Então, assim, são 2 livros que eu gosto muito e acho que a gente tem que tirar uma lição dele. O outro livro é o Antifrágil, que você não precisa ser forte para sair da tempestade, mas você precisa sair mais forte da tempestade que você entrou. Então, muitas vezes você vai construir a sua fortaleza diante das fragilidades que você passar. Eu ouvi uma frase em relação a esse livro que diz que a gente muitas vezes quer tanto navegar na tempestade que esquece que tem uma âncora. E que você pode simplesmente naquela hora parar, jogar a sua âncora e esperar. Né? Não precisa estar lutando. Não. Porque muitas vezes o que você precisa é o parar, é o respirar, é o entender o que está acontecendo. É o realmente ancorar, né? Isso. É o ancorar, é enraizar, né? Aterrar. Minha psicóloga, Natasha, I love you. Leila, a terra. Gente, Letícia, a terra, Grace, é bom demais, né? Mas às vezes é difícil também, né? O mundo quer que a gente fique ali, ó, igual o demônio da Taz, né? Fala agora. Onde as pessoas podem encontrar essa profissional Escândalo? Primeiro eu vou falar do Instagram pessoal, né? Letícia Araújo,
ver. Lá eu brinco muito skin profissional, skin consultor. Eu costumo separar até para as pessoas Gente, verem. ela deixa onde ela anda toda no look, babado, então ela deixa os Instagrams, sandália tal canto, eu adoro, que de vez em quando eu vou lá no Instagram, eu quero essa bolsa. Eu faço muito para poder ajudar as lojas também que eu compro. É o nosso lado mulherzinha e tá tudo bem. As lojas de Arla, que é uma empreendedora feminina, adoro marcar. Eu tô seguindo Arla, vai vir pra cá também, todo mundo vem pra cá. E as minhas empresas, né? A Ataco Soluções, tem no Instagram Ataco Soluções, é uma empresa voltada para solução em tecnologia. Então, transformação digital, gestão de projetos, gestão de tecnologia, outsourcing. Depois a gente criou a Aptos, que é Somos Aptos, que ela é gestão empresarial, gestão de processos e negócios. E a Empório Mercadinho, mas ele é mais agora para restaurantes. Tem o Instagram dessas empresas? @Empório Mercadinho, @Aptos Soluções e @Somos Aptos. A nossa mega equipe massa, eles colocam, os meninos colocam lá os Instagrams, os arrobas, os livros, eles são top. Se perguntar assim, o que tem de comum, né? Eu sou uma pessoa, não gosto de falar propósito, gente, que eu acho que propósito tá batido, desculpa. A gente também acha tão chato. Então, assim, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é encontrar soluções para essas empresas, né? Conectar estratégia, gestão, pessoas, é isso. Meu trabalho é esse. E aí, Sequelada? Vamos ficar mais... A gente não pode, porque a nossa equipe tá com ranço da gente já. Mas, Letícia, a gente queria te agradecer. Eu que agradeço, amei, tá vendo? Nem fiquei com nervosa assim, foi um prazer. Você arrasou como sempre. E a gente queria dizer que foi muito bom ter você aqui com a gente, falando sobre as suas estratégias de autocuidado, de busca pela saúde mental, né? Isso com certeza fortalece todos nós, todas nós, em busca desse movimento, né, minha amiga, de como eu posso transitar nessa vida sem virar um refém do caos, ou sem precisar ser uma Mulher Maravilha, um incrível Hulk, um super-herói, né? Então, eu queria finalizar. Queria só deixar a mensagem assim, quebre alguns pratinhos, é necessário. A gente só consegue liderar, gerenciar e principalmente viver se a gente deixar os pratinhos que precisam ser caídos. Isso. Aí quebre logo, porque senão você pode quebrar na cara de alguém. Né? Então arremesse no chão para você não quebrar na cara de uma pessoa, porque às vezes a gente quer quebrar e perder nosso réu primário. Mas é isso. Chegamos ao final de mais um podcast e a gente pede que, se fez sentido para você essa mensagem, essa conversa, esse conteúdo, que você possa compartilhar, curtir, ativar o sininho e também quebrar o prato, jogar o prato no chão. É isso, né, minha amiga? É isso mesmo. Então ficamos por aqui com mais um episódio e seguimos. Vai lá.